Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje nós vamos ver o resumo compacto do Monday Night Raw de ontem, do dia 15 de setembro de 2025. Eu vou fazer um resumo mais compacto porque hoje é o meu primeiro dia no meu novo serviço, eu tenho que chegar cedo lá, então eu não posso perder muito tempo, eu tenho que chegar na hora, afinal de contas eu não quero chegar atrasado no meu primeiro dia, né? Então vamos fazer o resumo do Monday Night Raw e desde já eu agradeço a todo mundo que tem ajudado o nosso canal. Se você quiser continuar nos ajudando, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e acima de tudo assista esse vídeo do começo ao fim para que assim a gente possa continuar sendo divulgado pelo YouTube, beleza? Então vamos embora, sem mais delongas, para o Monday Night Raw, né? O show, ele começou aí com o nosso digníssimo John Cena, né? O John Cena é esse cara aqui, né? Ele veio pro ringue, última vez em Springfield, Massachusetts, estava perto da casa dele, ele falou que a família dele estava lá, os amigos dele estavam lá, que ele jogou na Universidade de Springfield College, que ficava ali na região, sendo que ele jogava como offensive lineman, por isso que ninguém sabia por que ele jogava, né, nesse time, né? Offensive lineman é uma posição em que basicamente ele serve para defender os adversários de irem para cima do quarterback, né, que é o jogador principal do time. Enfim, ele também deseja feliz aniversário à sobrinha Ashley e tudo mais, sem problema. Ele diz que ele vai ter um momento ali de energia compartilhada com os fãs nesse final da carreira e tudo mais. E aí ele vai falar do Brock Lesnar, né? Ele vai falar do Brock Lesnar, ele fala que o Brock Lesnar quer acabar com o último campeão real, que as lutas dele com o Lesnar sempre foram muito difíceis, aí isso faz o público mandar o Lesnar ir para aquele lugar. E aí foi interessante porque em vez de porque a Netflix ficou censurando, né, o palavrão, e aí o Cena brincou falando que, na verdade, o público estava mandando o Brock Lesnar falar com. O Cena falar com o Brock Lesnar, né? Em vez de mandar o Cena ir para aquele lugar, né? Então, enfim, a bobeirinha aí. Depois ele diz que, olha, teria sido muito fácil ele ter dito não pra luta, que ele tava num ponto da carreira dele, que ele poderia ter chegado a ter dito não pra luta, que ele poderia ter mexido os pauzinhos dele nos bastidores, mas que ele nunca fez isso, né? E ele diz que ele sempre deixa o lugar melhor do que ele encontrou, né? Quando ele tá ali na companhia. Por isso que, apesar de ele ter medo do Brock Lesnar e que ele possivelmente pode falhar na luta contra ele, ele diz que ele não vai desistir, ele não vai recuar, que no WrestlePalooza vai ter o confronto final entre Brock Lesnar e John Cena. Então aqui é interessante notar, possivelmente, pelo menos é o que, assim, tá na descrição, né? Eu não me lembro, né? Mas na descrição do site que eu vi, tá dizendo que o Cena disse que era o confronto final entre eles, né? Então, vamos ver se realmente vai ser. E aí ele brinca, dizendo que tinha um cartaz no público falando que os jorts do Cena são mais fortes do que a calça jeans do Brock Lesnar, fazendo uma referência à calça do Lesnar que rasgou na sexta-feira, né? E aí deu aquela reboladinha medonha no ringue. E aí ele termina falando que se você quiser vir, venha pegar, né? If you want some, come get some. Então, assim, a promo básica do John Cena para fazer o hype na luta deles contra o Brock Lesnar. Eu fiquei surpreso que o Lesnar não apareceu para poder mandar o Cena para os quintos dos infernos com F5. O Cena não deve aparecer no SmackDown, né? Então, vamos ver, né? Parece que eles vão simplesmente entrar lutando aí no WrestlePalooza. Deve ser o main event do show, acredito eu. Então vamos ver como é que vai ser isso aí no sábado no WrestlePalooza que a gente vai ter. A primeira luta da noite veio logo depois. Depois a gente vai falar de uns segmentos que aconteceram durante o show, não teve nada demais. Mas a primeira luta foi entre a Lyra Valkyrie e a Roxanne Perez. Essa luta é uma consequência da semana passada, né? Em que a Lyra foi atacada. Ela perdeu a Raquel Rodrigues, então agora ela luta contra a Roxanne Perez. Foi uma boa luta entre as duas. A Roxy, como sempre, atacando uma parte do corpo da adversária. Nesse caso, ela atacou o ombro da Lyra Valkyrie. E a Lyra Valkyrie usando seus golpes, né? Já tradicionais, seu estilo técnico e explosivo. Durante a luta, a Raquel Rodrigues ela dá uma rasteira na Lyra Valkyria na cara da juíza, né, da Jessica Carr. Isso faz com que a juíza expulse a Raquel Rodrigues do ringue, deixando a Roxane vulnerável, né? E aí a luta acabou fluindo normalmente e a luta foi vencida pela Lyra Valkyria quando ela resistiu a um crossface da Roxane Rodrigues, da Roxane Perez e aplicou o Nightwing na Roxy. Então, vitória da Lyra Valkyria, uma luta de 9 minutos que eu dou 3 estrelas, foi uma boa luta para começar o show. Foi bem legal, bem interessante. O que veio a ser mais interessante foi o que veio depois. Por quê? Porque a Lyra Valkyrie ela foi atacada pela Raquel Rodrigues, né? Ela estava comemorando, estava do ringue. A Raquel Rodrigues veio por trás, atacou ela, levou ela para dentro do ringue. E aí, enquanto ela estava atacando junto com a Roxanne Perez, a Lyra Valkyrie,
Eis que veio a Bayley. A Bayley veio, inclusive, numa camisa da AJ Lee, cabe notar. Né? Então a Bayley atacou a Raquel Rodrigues, depois aplicou um beat to belly na Roxane Perez, isso chamou atenção. E aí, logo depois, cara, a Bayley deu uma surtada, entrou num modo eufórico e saiu abraçando todo mundo. Ela abraçou o Corey Graves, abraçou o Joe Tessitore, deu um beijo na testa do Corey Graves, abraçou a Alicia Taylor, abraçou o público. Cara, ela saiu abraçando todo mundo. Era a versão Hugger da Bayley elevada à enésima potência, né? Então foi bem interessante ver a Bayley nesse estado eufórico, né? E aí depois a gente veria um outro lado dela mais pra frente. Depois disso nós tivemos a segunda luta, a luta entre o Penta e o Kofi Kingston, ainda nessa storyline do New Day querendo banir o Mexican Destroyer. Eles fizeram uma promo no intervalo muito legal, né, muito interessante. O Penta com uma entrada nova, né, aliás eu esqueci de dizer que a Roxane Perez entrou com uma música nova. O Penta entrou com uma entrada nova, que saíram assim umas chamas assim da entrada do ringue, né? E ele veio também com lasers, desenhando ali no ringue o nome dele e tal, acho, fazendo alguns desenhos ali, então ficou muito bonito também. Aliás, essa foto ficou linda. Enfim, cara, a luta, por si só, foi uma luta boa entre os dois lutadores, né? Foi uma luta muito boa. O Kofi usando seus ataques tradicionais com as pernas, o Penta usando seu arsenal também tradicional. No final da luta, o Penta ele aplica um Izigiri no Kofi Kingston. O Xavier Woods sobe no ringue, no apron, pra atrapalhar. Nisso, o Grayson Waller, ele entra pelo outro lado do ringue, né? Porque o juiz estava distraído com o Xavier Woods. O Grayson Waller entra no ringue, engole um super kick do Penta. O Penta, então, pula nas cordas, faz um springboard. Quando ele volta, ele encaixa um Mexican Destroyer maravilhoso no Kofi Kingston. Assim, é um troço bem difícil de conseguir aplicar, porque ele tem que acertar o ponto em que o Kofi Kingston está. Se ele errar, ele não consegue aplicar o golpe. Ele conseguiu, aplicou o Mexican Destroyer para 3, vitória do Penta, numa luta de 8 minutos. Eu dou 3 estrelas e um quarto. Uma boa luta, né? Teve um pouco mais de tempo, ela teria sido melhor. E o Penta aplicando esse golpe dele foi muito legal de ver. É um golpe difícil de ser aplicado, né? Um springboard Mexican Destroyer. Depois disso, nós tivemos um segmento do Seth Rollins e da AJ Lee. Não, Seth Rollins e Becky Lynch e AJ Lee. Começou com o Seth Rollins vindo pro ringue junto com a Becky. Os dois entraram de preto, de couro. Né? Cada um entrou com a sua música. Tá? Isso é importante a gente notar. O Seth Rollins ele apresenta a esposa dele com muitos elogios, chama ela de Becky freaking Lynch, isso chama atenção. E aí logo depois disso entra a AJ Lee e o CM Punk com a música da AJ Lee. Não toca a música do CM Punk, né? Eles vêm pro ringue, o Punk se apresenta como marido da AJ. Aliás, o público de Springfield tava com vários cantos inovadores ao longo do show, tá? E nessa promo também. E eles chamaram, falaram, gritaram, AJ, como é que é? AJ Lee. E aí também gritaram AJ's husband, né? AJ's husband. Falando sobre o Punk se apresentar como marido da AJ Lee. Foi muito legal. Ele chama o Seth Rollins e a Becky Lynch de patetas por causa do público. E aí o público chama ele de patetas. E o Punk critica os dois porque eles não dividiram os holofotes, né? Eles não... por exemplo, o Seth Rollins não aceitou entrar com a música da Becky Lynch, né? Ele poderia ter feito isso. E aí o Punk falou, olha, eu não tive problema nenhum de deixar o Cult of Personality, que é a música dele, na prateleira para poder vir com a música da minha esposa. Enfim, aí ele pergunta se o ego deles não atrapalharia eles na luta, chega a dar a entender que os dois poderiam ter problemas, que o casamento deles não estava muito bom assim, né? Aí o Rollins, ele chega, fala que o Punk fala de ego, mas ele é o maior egoísta de todos, que o Punk foi a sua melhor decisão pessoal, falando a AJ. E aí o Seth diz que o Punk ainda vai se arrepender de ter colocado a AJ Lee nessa história. A AJ Lee então chega, ela diz que ela não estaria ali se o Seth Rollins não tivesse usado a Becky Lynch como escudo humano, que é verdade. A Becky Lynch chama a AJ de irresponsável, dizendo que ela é apenas um risco, e lembrou que ela tá com problemas no pescoço, ela tinha problemas no pescoço lá atrás. E a AJ responde que sim, ela tem problemas no pescoço, ela não sabe como é que o pescoço dela vai reagir depois de 10 anos, mas que ela já conquistou títulos mesmo assim, vários títulos, e como uma boa porto-riquenha de Nova Jersey, às vezes ela toma decisões impulsivas, né? Falando que às vezes ela esfaqueia garotas, o que faz o público aplaudir. No meio dessa confusão toda, o Seth Rollins disse que o Punk tem o hábito de abandonar as pessoas quando as coisas ficam ruins e que talvez ela fizesse o mesmo com a AJ Lee quando a Becky Lynch o destruísse, e isso faz a AJ dar um tapão na cara do Seth Rollins, né?
E aí o Seth Rollins ele chega e vem com o mesmo papinho do CM Punk. Ele fala: olha, todo mundo sabe que eu não bato em mulher, mas se eu batesse, como eu não bato, conheço uma pessoa que vai bater, que pode bater. Só que quando ele fala isso, ele tá se referindo a Becky. Nisso, acontece um salseiro no ringue, né? Tem uma discussão. A Becky Lynch, ela sai, finge que ela vai abandonar o ringue. Aí o Seth Rollins, ele fica batendo boca lá. Nessa confusão toda, a AJ Lee, ela fica batendo boca com o Seth Rollins. O Seth Rollins, ele sai do ringue, ele vai partir pra cima do Punk, eles dois saem correndo do ringue. Nisso, a AJ Lee fica sozinha no ringue, a Becky Lynch entra e aplica um Manhandle Slam na AJ Lee, provando que tudo era um plano, né? Tudo isso era um plano do Seth Rollins e da Becky Lynch para que a Becky pudesse botar as mãos dela na AJ Lee. Né? E no final das contas, o CM Punk fica olhando a AJ Lee bota a mão no pescoço, né? Vendendo o golpe. Enquanto isso, o Seth Rollins e a Becky Lynch vão embora. Bom, tá mais do que provado que a luta no WrestlePalooza já tem vencedores definidos, mas não deixa de ser uma história interessante. Vamos ver o que vai acontecer. O fato é que foi uma história bem construída, essa história do Punk, da AJ, do Seth e da Becky está sendo muito bem construída. As notícias de bastidores são de que o Punk e o Seth se tornaram bons amigos, depois de um ficar... basicamente o Seth reclamando muito do Punk com o retorno dele. Aparentemente nos bastidores eles se tornaram bons amigos e estão compartilhando ideias para essa storyline. Tá sendo muito legal ver isso. Muito legal de ver esses dois se engalfinhando aí no ringue. A segunda luta da noite, ou melhor, a terceira luta da noite, foi a luta entre El Grande Americano e Dragon Lee. Né, uma luta entre dois lutadores, né, um verdadeiro e um peronomútil. E, cara, uma ótima luta, Dragon Lee carregando o combate com seus movimentos aéreos de alto impacto. E o El Grande Americano mostrando talento também aplicando seus golpes. Então, assim, foi bem interessante ver esses dois no ringue. Dragon Lee aplicou o seu top suicida misturado com top carrilho pra cima do El Grande Americano, jogando ele em cima da mesa, assim, um salto maluco do Dragon Lee. Quando a luta caminhou mais pra frente, o segundo El Grande Americano apareceu. Né? O El Grande Americano número 2 apareceu para atrapalhar a luta. Isso fez o AJ Styles vir pro ringue e perseguir o El Grande Americano número 2. Quando ele estava perseguindo o número 2, ele saiu, ele foi no meio da plateia, voltou. Quando ele voltou, o El Grande Americano número 3 apareceu e aplicou um tornado DDT no AJ Styles, jogando ele no chão. Nisso, o número 3 subiu para chamar a atenção do árbitro, ficou ocupado. O número 2 empurrou o Dragon Lee, que estava no alto das cordas, para o meio do ringue. O Dragon Lee caiu no meio do ringue. O El Grande Americano original chegou e aplicou um finalizador ali, uma submissão, em que ele puxou o Dragon Lee pelo pescoço ali, num estilo crossface, meio engraçado. E o Dragon Lee acabou batendo. Então, vitória de El Grande Americano, uma luta de 10 minutos, que eu dou 3,5 estrelas para essa luta. Uma bela luta para o tempo dado, né? Não foi um tempo muito grande, mas eu fico feliz, primeiro, de ver o Dragon Lee participando, e segundo, de ver a personalidade do El Grande Americano aparecendo, né? Dizem as más línguas que o El Grande Americano é o Ludwig Kaiser. Se for, isso é apenas uma prova, um testamento do quão bom ele é, porque ele pode fazer tanto um personagem germânico sério quanto um lutador de comédia. Então, muito legal ver isso. E depois nós tivemos este meme aqui, né? Essa hilaridade que foi os 3 El Grande Americanos fazendo aí o meme do Homem-Aranha, né? Muito legal ver essa história aí. A confusão só continua, né? Para quem... assim, as más línguas dizem que esse aqui é o Pete Dunne e esse aqui é o Tyler Bate e esse aqui seria o Ludwig Kaiser. Eu não acredito nisso, eu acho que esse aqui é o Mark Henry, esse aqui é o Great Khali e esse aqui é o Omos, mas enfim, né, o pessoal tá dizendo aí outras coisas, vamos confiar na galera. Depois disso, nós tivemos um segmento nos bastidores em que a Lara Valkyria foi querer conversar com a Bayley, né, já que a Bayley salvou ela. E aí, quando ela entrou foi entrar no locker room da Bayley, ela ouviu a Bayley discutindo muito feio com alguém. E aí, quando a Lara abriu a porta para poder ver o que estava acontecendo, a Bayley estava sozinha. E aí, quando a Lara pergunta se a Bayley estava bem, a Bayley surta e ela entra no modo Ding Dong, né? No modo vilão dela, no modo vilã dela. Reclama muito com a Lara por a Lara ter entrado sem bater, dizendo que ela poderia estar com alguém ali, ou ela poderia estar tomando banho, alguma coisa assim. E a Bayley despacha a Lara Valkyria do locker room dela, o que faz a Lara ficar bem bolada. Então, novamente, estamos vendo essa construção de uma persona bipolar da Bayley. E aí me chamaram a atenção, e eu não tinha visto isso,
que a Bayley estava usando uma roupa que tinha dois lados, né? Tinha um lado branco e tinha um lado preto. Então isso é mais um sinal de que eles devem manter essa persona dualista, né? Da Bayley. Pessoal, lembrando que a Alexa Bliss já fez muito bem isso no passado, o próprio Bray Wyatt também fez isso bem no passado. Vamos ver se eles vão manter essa pegada com a Bayley. Acho que vai ser bem interessante, até para dar uma nova dimensão para a personagem dela e fazer a gente se importar com ela, né? Depois disso, nós tivemos a quarta luta da noite, uma luta entre a Stephanie Vaquer e a Kairi Sane. Essa luta foi marcada no começo no show, quando a Io Sky e a Stephanie Vaquer estavam assinando o contrato para luta no WrestlePalooza. E aí, o Adam Pearce chegou lá, tal, deu os parabéns. Quando as duas foram se encarar, a Asuka apareceu, foi meter o bedelho. E reclamando da Stephanie, falando para ela ficar longe da Io Sky, não sei o quê. Isso faz a Stephanie desafiar a Asuka para uma luta. E a Asuka diz que ela não estava preparada para a Asuka, mas melhor, que ela não estava preparada para a Kairi Sane. Então ela literalmente puxa a Kairi Sane, bota na frente e fala, ó, você vai enfrentar a Kairi Sane. A Kairi, no começo, ela fica meio assim, então, mas aí ela resolve fazer a pose assim de luta e tal. A Kairi aceita a luta, o Adam Pearce fica meio bolado, mas fala, tá bom, então é oficial. É Stephanie Vaquer e Kairi Sane hoje no ringue. Foi bem legal, né? Depois a Asuka vai embora, a Kairi Sane fica lá fazendo pose, não sei o que, e a Asuka manda ela ir embora. Né? Então, assim, a Kairi Sane sofrendo nesse relacionamento aí com a Asuka. E a luta, cara, a luta entre as duas foi espetacular, né? A luta entre a Stephanie Vaquer, lá primeira, e a Piratinha, a Kairi Sane, foi muito boa. As duas usando seus golpes, muitas combinações, muitas variações. No final, a Stephanie Vaquer, ela aplicou um crossbody na Kairi Sane na Asuka, do lado de fora. A Asuka estava tentando ajudar a Kairi Sane a se levantar. Depois ela acerta o Devil's Kiss no ringue. E por fim, ela aplica um SVB modificado. É uma coisa que a gente já estava reclamando há muito tempo da Stephanie Vaquer, que o SVB era um golpe muito estranho de ser aplicado. E aí, dessa vez, ela aplica o SVB colocando a adversária num modo de um butterfly suplex, mas aí na hora que ela vai aplicar o golpe, ela dropa a adversária de frente pro ringue, mas quando ela dropa de frente, ela levanta os dois joelhos, aplicando como se fosse um cold breaker na cara da adversária. Um golpe muito mais interessante e bonito de ver do que o SVB original, quando ela virava a adversária nessa posição, fazendo com que ela batesse com a nuca no joelho. Ficava um golpe estranho. Tá? Então foi a vitória da Stephanie Vaquer, uma luta de 12 minutos que eu dou 3 estrelas e 75, 3 estrelas e 3 quartos. A melhor luta da noite, na minha opinião. Um testamento de como elas são excelentes lutadoras. Se tivessem dado mais tempo para essa luta, teria sido uma luta acima de 4 estrelas. E me deixa muito interessado para ver Stephanie Vaquer e Io Sky, ver o que elas podem fazer no WrestlePalooza. Com certeza vai ser um lutão. Depois disso, a Io Sky, a Asuka veio pro ringue, começou a bater boca com a Stephanie, a Io Sky veio, né, para poder interromper a situação. Ela pede pra Asuka se afastar, a Asuka se afasta, e aí a Io Sky aperta a mão da Stephanie Vaquer num modo de companheirismo ali, né, de esportividade, e as duas se encaram antes da luta no WrestlePalooza. Eu acho que vai ser um lutão e tem grande chance dessa luta aí roubar a cena do WrestlePalooza. Depois disso, nós tivemos segmento nos bastidores. Judgment Day estava comemorando a segunda conquista do título do Dominic, né, ganhando o mega campeonato, com champanhe. O Finn Balor sugere desacelerar a festa, porque a Raquel Rodrigues e a Roxanne por eles tiveram dificuldade, mas a Raquel fala que elas vão cuidar do problema delas. E aí o Finn Balor resolve questionar o Dominic e a proximidade dele com o El Grande americano. Né, o JD pergunta o que o El Grande estaria esperando nessa troca. O Dom fala que talvez fosse apenas respeito, que ele era o rei dos lutadores. E aí o Finn Balor alerta que se ele usar essa carta de rei dos lutadores, não contasse mais com a ajuda deles. Isso faz o Finn Balor e o JD McDonagh saírem e deixarem o Dominic sozinho. E aí, quando ele tá sozinho, aparece o Rusev, ele se apresenta ao Dominic e fala que ele é o próximo campeão intercontinental, indo embora e deixando o Dominic preocupado. Isso aqui é uma história interessante. Novamente a gente tá vendo o desenvolvimento dessa história de separação do Dominic Mysterio do Judgment Day. O Finn Balor claramente incomodado com a associação dele com o El Grande americano. Tá sendo bem legal de ver essa história. E agora o Rusev se metendo no cenário do campeonato intercontinental. Então a gente em breve pode até estar vendo o Dominic perdendo o campeonato intercontinental se ele se afastar do Judgment Day. E por fim nós tivemos a luta do LA Knight e do Jimmy Uso contra o Bron Breakker e o Bronson Reed. Né? Foi uma luta interessante, né? Uma luta que não fazia muito sentido de acontecer. Mas por que essa luta aconteceu? No começo do show, o LA Knight e o Jey Uso começaram a bater boca nos bastidores. O Adam Pearce apareceu para interromper. Aí o LA Knight reclamando do Jay ter dado o Spear nele na semana passada. O LA Knight chega e fala, olha, eu não quero nada a ver com o Jay. Eu quero enfrentar
os Bron numa luta. O Adam Pearce chega e fala: beleza, se você quiser enfrentar os Brons numa luta, você tem que procurar um parceiro. Né? Você tem que procurar um parceiro de dupla. Mais pra frente no show, novamente, o Adam Pearce tá batendo boca nos bastidores, dessa vez com o Jay e com o LA Knight, porque ele tinha falado que se eles não fossem conversar com ele no escritório dele, ele multaria os dois. Nessa conversa, quando ele comunica pro LA Knight que ele pode conseguir um parceiro de dupla para enfrentar os Brons, o LA Knight chega e fala: beleza, então eu escolho o Jimmy Uso. Isso deixa o Jay muito frustrado, muito bolado. E o LA Knight vai embora. Quando o LA Knight fala com o Jimmy Uso mais pra frente no show, o Jimmy se recusa a fazer dupla com o LA Knight, dizendo que ele não queria se meter nos problemas do LA e que ele ia ter problemas com a família dele, ele ia ter problemas com o Jay. Só que mais pra frente, num outro segmento, essa história ela foi contada em vários segmentos durante o show. Em um outro segmento, o Jey Uso foi falar pro Jimmy Uso que ele não poderia fazer dupla com o LA Knight, que era um absurdo, que o LA Knight não era da família, não sei o quê. E aí o Jimmy chega e fala o seguinte: olha só, eu não tô gostando desse seu tom não, cara. Você, até onde me consta, não tem aula fala pra você mandar em mim. Né? E cabe notar que o Jay tava no telefone com alguém, ele não fala com quem que ele tava, mas claramente dá a entender que ele estava no telefone com o Roman Reigns, né? Mas ele não referencia isso. O fato é que o Jay tentou impor a sua autoridade sobre o Jimmy, e o Jimmy, que sempre disse que é o irmão mais velho, por alguns minutos, mas é o irmão mais velho, chegou e falou: olha, eu não aceito essa sua autoridade não, você não tem aula fala, quem é você para mandar em mim? Isso faz o Jimmy Uso voltar atrás, procurar o LA Knight no corredor e dizer: eu vou lutar com você contra os Brons, e aí o LA Knight manda um yeah, né? Muito engraçado, quando o Jimmy Uso vai embora. Então foi aí que essa luta foi marcada, né? LA Knight e Jimmy Uso contra os Brons, apesar do Jimmy Uso vai lutar com o Jey Uso contra os Brons no WrestlePalooza. E a luta foi bem interessante, tá? Foi uma luta de 12 minutos. Nós tivemos algumas coisas bem interessantes, como, por exemplo, o Bron Breakker mandando um stand moonsault, assim, como se ele já não bastasse fazer tudo o que ele faz no ringue, o desgraçado me mandou um stand moonsault muito bonito, né? O Jimmy Uso também usou seus golpes aéreos, utilizou o Uso Splash, ele também mandou um Spear cabuloso, melhor do que o do Jey Uso, né? Nós tivemos essa sequência aí, que foi justamente o LA Knight acertando a sua ombrada voadora no Bronson Reed, isso veio antes do Uso Splash do Jimmy Uso. Depois, mais pra frente, o Jimmy Uso acertou o Spear no Bronson Reed, um Spear melhor do que o Jay, como a gente comentou. Ele sobe para aplicar o Uso Splash de novo, mas ele vê o Bron Breakker acertar um Shoulder Tackle no LA Knight no chão da arena. Aqui cabe notar que com certeza não era para ser um Shoulder Tackle, era para ser um Spear, e o Bron Breakker boteou esse Spear, tá? Isso aí, eles tentaram encobrir. O pessoal tá falando que foi um shoulder tackle, mas não. O Bron Breakker, ele boteou, era pra ser. Era pra ele ter dado aquele salto para mandar o Spear, ele foi muito alto. E acabou acertando o LA Knight quase na cara. Enfim, isso distrai o Jimmy Uso. Quando o Jimmy Uso salta para aplicar o Uso Splash, o Bronson Reed estava de pé. Ele segura o Jimmy nos ombros e aplica o Jagged Edge, que é o nome que eles estão dando para o Death Valley Driver que o Bronson Reed aplica. E com isso, ele faz o pinfall no Jimmy Uso para 3, mostrando que eles vão realmente usar o Jagged Edge, o Death Valley Driver, como um finalizador do Bronson Reed. Né? Então parece que eles estão querendo guardar o Tsunami para momentos muito especiais, né? De tão protegido que está esse golpe. Né? Enfim, vitória do Division, novamente, uma luta de 12 minutos que eu dou 3 estrelas e meia, um belo main event com boa história contada entre os lutadores. E aí, depois disso, o Bron Breakker e o Bronson Reed começaram a atacar o Jimmy Uso. O Bron Breakker aplicou um Spear no Jimmy. Isso fez o Jey Uso vir para o ringue com uma cadeira. Ele acerta o Bron Breakker e o Bronson Reed, expulsando os dois do ringue. O Jimmy Uso e o Jey Uso vão se ver ali como é que um tava, tá? O Jey Uso vai ver como é que tava o Jimmy, não sei o quê. Nesse salseiro todo, o LA Knight entra no ringue e pega a cadeira. O Jey Uso tinha deixado a cadeira para trás. O Jey abre os braços e fala: é isso mesmo? Você vai me atacar? E tudo mais. O LA Knight joga a cadeira fora. O Jey Uso estende a mão. O LA Knight aperta a mão do Jey. Quando o Jey se vira para ver se os Brons estavam vindo, o LA Knight vai e aplica um BFT na cara do Jey Uso, jogando ele no chão e indo embora, enquanto o Jimmy fica olhando incrédulo. E com essa cena, o show terminou. Assim, essa história foi bem interessante, porque na verdade a gente teve uma devolução. Né? O Jey Uso acertou um Spear no LA Knight na semana passada, o LA Knight chegou essa semana e aplicou um BFT. Deixando claro que, na verdade, apesar do Jey estar caminhando por caminhos vilanescos, o LA Knight ele também retribuiu aqui e deixando aquela pontinha de mistério pra gente saber quem vai virar vilão no final das contas. Se vai ser o Jey Uso ou se vai ser o LA Knight.
né? Tudo está apontando para o Jey Uso, mas não se surpreendam se a WWE utilizar o caminho antigo, o caminho óbvio, e coloquem o LA Knight como heel, fazendo com que os Usos percam para os Brons no WrestlePalooza. Enfim, foi um bom show, mas ele não teve nada de excepcional, né? Foram boas lutas, algumas boas histórias, mas não teve nada de excepcional. E na verdade parece que a gente ficou meio que mimado com outros shows mais antigos que foram melhores do que esse. Por conta disso, eu vou dar uma nota de 6,5. Tá? Foi um show que, assim, um show normal durante a semana, né? Um show normal semanal da WWE, que não parece que eles colocaram muito esforço nas histórias, eles colocaram mais esforço nas lutas. As lutas foram boas, mas também não teve nenhuma luta assim, meu Deus, uma luta 4 estrelas que fizesse com que a gente desse uma nota maior pro show. Então, pra mim, foi um show 6,5, mas que não foi um show ruim de ver. O show até passou rápido, apenas não teve nada muito especial. Beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês. Não deixem de continuar acompanhando os nossos conteúdos. Hoje eu vou tentar fazer a live do NXT Homecoming. Eu não tenho certeza se eu vou conseguir fazer, mas conforme for, fiquem ligados que pode ser que pipoque aí pra vocês a nossa live, de repente fazendo uma live do NXT Homecoming. Beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês. Vou deixar algumas opções de vídeos aqui na tela para vocês continuarem assistindo e dando uma moral pra gente. A gente teve tier lists novas no fim de semana que pouca gente viu. Não deixem de ver. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.